Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e lembre-se que no Yu-Gi-Oh! O mais importante não é saber o que está sendo usado, o mais importante é saber por quê. E muito bem meus amigos, estou aqui com vocês para poder falar sobre um deck específico do high level do competitivo atual, um deck que se consolidou e consolidou muito, quebrando inclusive algumas expectativas lá do início pré-lançamento aqui no TCG, um deck extremamente popular no OCG, mas que tínhamos muito preconceito, porque a forma que o deck é moldada e era usada no OCG, simplesmente não tem condições de ser usada no TCG. A partir disso, as coisas foram evoluindo, o deck foi moldando e hoje ele se mostrou ser um dos decks mais competentes para ser usado no Yu-Gi-Oh! Atual, aumentou muito de popularidade, tanto que você pode ver no último ICS europeu que aconteceu, Remote Duel, que eu já fiz vídeo falando sobre, claro que eu tô falando do Sword Soul. Então o Sword Soul é o deck que, para poder aguentar o tranco do TCG, diferentemente do OCG, ele tem que usar obrigatoriamente a engine de Tenni. E a engine de Tenni é uma engine imprescindível pro deck conseguir bons feitos, bons resultados, porque ele é camada de play fora a jogada de Sword Soul, que é extremamente frágil, enquanto a jogada de Tenni, não como teu normal sumo, é tentativa de play e em alguns casos até uma carta going second por causa da existência do Vishuda. Então a engine de Tenni faz muita coisa por você. E hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre, a partir do momento em que você usa a engine de Tenni, os decks foi aumentando cada vez mais a engine, não só em termos de usar, por exemplo, a Xamã no Extra Deck, que é o Link 2, como usando uma das spells do Tenni, que é a Vessel from the Dragon Cycle e também a Heavenly Dragon Circle também. São duas cartas diferentes de Tenni e que no começo a Vessel era muito presente, agora de repente parece que ela flopou e a galera vem usando a outra carta. Eu tô aqui pra tentar mostrar pra você e tentar debater um pouquinho de o porquê que essa alteração ocorreu e baseado nisso você obviamente escolher qual a melhor opção que você acha, se você concorda ou não comigo. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, partiu, vamos lá. Muito bem, eu vou pedir o tempinho básico pra você poder tirar essa webcam da minha frente, né? Eu tive um leve AVC aqui porque eu não consegui pronunciar as palavras, eventualmente isso acontece. Eu falo tão rápido que eu estava atropelando palavras, meu Deus do céu. O bagulho ali tá todo errado, eu tenho que mostrar a outra parada aqui de baixo, beleza? Então agora eu vou botar a câmera do Yu-Gi-Oh! Pro, partiu! Muito bem, então aqui no Yu-Gi-Oh! Pro você tá vendo uma paradinha, né? Que é a base de um deck de Sword Soul com a engine de Tenni, é óbvio. E aí, o que acontece? A engine de Sword Soul, basicamente, hoje em dia, a engine standard, ela não foge disso. Que é você usar 3 da Moe, 2 do Taiá, 3 do Longyan, além de 3 da Ecclesia. Essa é a engine de Sword Soul, claro, além da Emergence. E a engine de Tenni, ela é feita geralmente por 3 Ashuna, 3 Vishuda, que é uma carta boa going second, mas também going first, ela é um special. E metade da tua jogada de Sword Soul, se você comprou do Tenni, além do Adhara e uma das spells, tá? A spell que é ou a Dragon, a Heavenly, né? Eu vou chamar de Heavenly, ou a Vessel. Uma dessas duas aqui. Geralmente é isso que vem ocorrendo. Primeiro, por quê? O Sword Soul, eles são jogadas de normal summon. A jogada que é special, que é o Longyan, todas as jogadas de Sword Soul precisam de 2 cartas, né? Combinação de 2 cartas. Então, a Moe revela um da mão, o Taiá tem que banir um do cemitério e o Longyan precisa descartar um da mão. O Longyan é nível 6, por consequência não consegue fazer o 5-8, que é quem faz você conectar todo o resto do deck. Então, o 5-8, ele precisa ser feito com os nível 4, obviamente. Os Tenni, eles estão aqui por 2 grandes motivos. Isso aqui é extremamente frágil, porque normal summon Moe revela uma carta da mão, Veiler, Briquei, passa o turno. Taiá, Emergence no Taiá, normal summon Taiá, banha spell, Veiler, pânico, passa o turno. Pois é, então os Tenni, eles estão aqui pra te ajudar de várias formas possíveis. Uma delas é tentar construir a jogada de Sword Soul sem passar pelas cartas de Sword Soul. Então se você tem lá combinação de cartas de Sword Soul, sendo um deles o Ashuna, né? Então por exemplo, Ashuna e Vishuda, Ashuna e Adhara, por exemplo, e um Sword Soul,
o que você vai fazer? Você vai tentar continuar a jogada via Special, porque não gastou o Normal, e essas cartas não tomam o Veiled e o Ash, por exemplo, que são cartas que estão voltando a ficar bem populares. O Impermanence na real, né? O Impermanence e o Veiled, o Ash não. Mas enfim, você consegue construir a tua play com essas cartas aqui, e se você tomar alguma coisa, azeite, eu já vou ter lá com o meu 5/8, eu dou normal summon de qualquer um desses, e aí eu consigo fazer muito mais coisas, tá? A ideia é essa. Além disso, o Going Second é muito mais camadas de play, e além disso faz você chegar no Vishuda, e no meio do jogo, ou até quando você está em segundo também, para fazer você ter muito mais tentativas de jogada, uma coisa que pode ocorrer é você descartar um desses dois caras aqui. Fazendo isso, o que você pode fazer é a Xamã, e a Xamã, ela é feita com 2 win, e aí você pode descartar um win e escolher, pode descartar uma carta e escolher o win do teu cemitério, faz special dele, mas pro resto do turno você não pode ativar efeito de monstro special do extra deck, exceto de Tene, mas você pode ativar o efeito do seu Sword Soul. Então, coisas que você consegue fazer é manobrar os teus bichos da maneira de descartar e invocar ele de volta de lá, coisa que você só tem uma forma de chegar lá, que é a spell do Sword Soul, mas que você usa de one-off porque usar múltiplas é ruim, mas ao mesmo tempo você quer ver ela em algum nível, mas ao mesmo tempo o Grandmaster tem coisas melhores pra achar, então a Xamã vira uma outra excelente adição nesse sentido, porque a Xamã consegue fazer o giro, né? Você descarta uma Moe, por exemplo, ou um Taiá, o Taiá é o melhor, né? Descarta uma carta, invoca o Taiá, depois de já ter feito várias tentativas de jogadas. Então, a agente de Tene é imprescindível pro deck de Sword Soul ser o que é hoje, sendo os decks mais populares do formato. Dito isso, a gente chega na próxima etapa. Uma vez que a engine de Tene é muito relevante pro deck de Sword Soul, a gente chega nas 12 spells. Essas spells são muito boas. A Vessel, inclusive, eu fiz no meu vídeo falando de cartas absurdas em decks ruins, então essa aqui é uma delas. Pra quem não sabe, você vai mandar o win do teu deck pro cemitério, e se você controlar um face up no effect, você pode adicionar do teu deck pra tua mão um Tene. Porra, é uma carta que dá um Foolish e uma carta que você vai dar efeito e adiciona uma carta que vai fazer efeito. Que porra é essa? Essa carta é muito forte mesmo. Em contrapartida, a outra, que é a Heavenly, ela diz que você vai tributar o win como custo, e aí você vai adicionar um win do teu deck pra tua mão, ou se você tributou um non-effect pra ativar esse efeito, você pode special summon o monstro do teu deck no lugar, só que ele vem com efeito negado. Além disso, ela tem um segundo efeito que, durante a main phase, se você controla um face up non-effect, você pode banir essa carta do teu cemitério pra adicionar um Tene card do teu deck pra tua mão. É um Tene card, tá? Então se você usar Counter Trap, por exemplo, você pode buscar ela. Claro que ninguém utiliza. Então assim, as duas cartas são muito boas, concorda? E aí a gente entra no grande embate. No começo do formato, quando o Sword Soul chegou aqui, muita gente tava usando a Vessel, e ela é de fato absurdamente boa, porque tem várias situações em que você vai poder milar um Sword Soul, que vai ser ou a Moe ou o Taiá, tá? E vai adicionar um Tene, isso vai te ajudar a fazer o Baxia, e o Baxia é absurdo, porque o Baxia vai entrar e vai tentar tirar duas cartas do cara, ou ele vai se tributar pra invocar um bicho do cemitério. Fazer os dois, na verdade. Fazendo isso, você dá o Baxia, tenta balançar as cartas, e ele pode se tributar pra poder invocar um dos bichos que você milou com a Vessel. É uma boa jogada, uma excelente jogada, inclusive, tá? É uma das opções do Vessel, de como ela é tão boa. Ela conecta o win, que vai estar na tua mão também, pra ser um descarte pro Longyan, né? E aí você consegue alcançar também o Vishuda ou a Ashuna pra fazer a tua jogada de Tene girar, se for o caso. Só que essa carta é muito boa, muito forte, tá? O problema é, ela tem um efeito basicamente, que é mandar o win do deck pro cemitério. Por si só, esse efeito não é tão legal assim, porque quando você tá usando uma carta de engine fora da tua, que você tem que pensar, ainda mais porque ela não é buscável, você tem que pensar que como essa carta me ajuda. E pra te ajudar, geralmente, o objetivo é fazer com que algumas das fraquezas do teu deck sejam supridas. O simples fato dela aumentar o poder do teu deck é um bom argumento, mas a gente tem que ver no quesito consistência. E o Sword Soul precisa disso, do quesito consistência. Então, a Vessel, o que ela faz? Ela aumenta o poder, né? Ela aumenta o poder da tua jogada. Pegar um Tene no deck pra mão e milar um bicho é muito forte. Beleza, agora, quando que você vai fazer isso? Você só vai fazer os dois efeitos quando você tiver um non-effect na mesa. Ou seja, você já tem que ter um Tene, tá? Ou você tem que fazer, o teu Sword Soul tem que ter passado. Isso vai aumentar o poder da tua jogada. Mas ela, standalone, ou quando a tua jogada não passa, não vai virar push. Essa é a parte chata, tá? Ela não vai virar push e não vai fazer você jogar em volta de nada em que o deck já é frágil, tá? Essa é a grande questão. Porque apesar do efeito dela ser absurdamente bom, ela tem esses pontos negativos em volta dela. É um ponto negativíssimo. Porque pra ela ser boa, você já tem que estar jogando. Ou seja, ela não é necessariamente win more. Nesse deck, pelo menos. Não é necessariamente o win more. Mas
é muito estranho, porque, de novo, pra ela ser boa, como ela tem que ser, você já tem que estar jogando. E geralmente a carta que você quer é uma carta que ou te faça jogar em volta de alguma coisa que o deck tome, ou te faça dar push em alguma coisa. É essa a ideia de algum, pelo menos, pra você ir bem em questão de longevidade de jogo. E aí apareceu essa outra carta, que no começo não era usado e agora a gente vê em algumas decklists. Inclusive eu fiz um vídeo comentando várias decklists do ICS Remote Duel e você pode ver. E dentre elas tinha algumas decklists que usava essas cartas aqui. Essa carta, por outro lado, ela é uma spell quick e ela vai deixar você tributar o win para adicionar outro win. Como isso te ajuda? Primeiro, que ela te ajuda a conectar as engines separadas e de uma maneira muito mais objetiva. Porque se você tem essa carta aqui, ela não adiciona Sword Soul, ela mila Sword Soul para adicionar um Tene. Tá, então isso é bom? É bom pra cacete. Quando você já tem um token ou non-effect na mesa. Ou seja, já baixou um Sword Soul e aí você tem Sword Soul e essa carta. Ok, te ajuda, tá? A Shuna e essa spell, full combo de Sword Soul, porque você dá a Shuna, faz o Monk, dá essa spell, mila um Sword Soul, adiciona, por exemplo, o Adhara, e aí você dá a Special do Adhara, dá a Shuna do cemitério, invoca o bicho, já tem um Sword Soul no cemitério pro Bax invocar de lá. Por exemplo, beleza. Isso é bom, isso é legal, isso é interessante. Agora, quando você tem Sword Souls na mão e essa spell, já fica mais complicado. Já fica mais complicadinho, tá? E aí, essa spell aqui, ela te ajuda de algumas formas diferentes. Ela é bem mais fraca, mas ela te ajuda de algumas formas diferentes. Uma forma que ela te ajuda muito, é como sendo um Mask Change. O Mask Change no Hero é uma carta que você usa e você dá alvo em um Hero, manda ele pro cemitério e faz a fusão de um Mask de Hero do teu extra deck com o mesmo atributo do bicho que você mandou pro cemitério, beleza? Beleza. Então, por que o Mask Change é bom? Porque se você dá normal summon de qualquer bicho, qualquer Hero, Vial ou Stratos e dá efeito e o cara dá Veiler ou Impermanence ou um Target Negate, você pode dar o Mask Change em Chain, tirar o alvo da mesa e invocar um outro bicho, ou seja, você não perde monstro no processo e o monstro que você tirou na mesa resolve o efeito. Isso pode acontecer quando você dá normal summon do Moi, por exemplo, Moi revela uma carta e aí você fala, efeito, o cara vai tentar dar um Veil ou Impermanence em você, porque é um excelente spot de ser dado, principalmente early game. Daí você dá essa carta vai tributar a Moi e vai deixar você adicionar o win do teu deck. Com isso, você tira o bicho da mesa e aí o efeito dele não mais vai ser negado. Então o efeito resolve criando um token. Tá, isso é bom? É decente. Por quê? Você vai adicionar qualquer win, inclusive o Long Yan ou um Tene. O que acontece quando isso resolve? Fica o token na mesa, você não faz o síncro, certo? Certo. Mas pelo menos o token ficou lá, que é a parte chata, que é colocar o Tanner na mesa. Baixar outros bichos não é tão complicado, você pode baixar inclusive um Tene. E aí é que entra o fato de você usar essa carta, te incentiva e te obriga, na verdade, a usar um outro Tene. Você é obrigado a usar um outro Tene, que é ou o Tene azul ou o Tene verde, tá? Porque o azul ambos são nível 4, esse é o motivo. Porque aí você dá o efeito do Tene da mão e invoca ele pro Special, beleza? Com isso, você não se fudeu pro Veiler e pro Impermanence, que é o que você quer com uma tech desse tipo, que ela faça você jogar em volta e não perder pra coisas que você normalmente perderia. E essa spell faz isso por você. Ou seja, ela não deixa a tua jogada mais forte quando ela já tá forte, por exemplo. Que é o que a Vessel faz. Em contrapartida, ela te faz sair de situações que a Vessel não faria com que você saísse. Então, essa carta acaba sendo, em questão de consistência e longevidade, muito mais interessante nesse sentido. Você é obrigado a usar um desses bichos? Mas eles são tênis. E esse aqui ainda tem o efeito, né? Que se um non-effect teu batalha e esse bicho tá no cemitério, e ele é destruído, na verdade, você pode reviver o bicho, tá? Você vai reviver o Monk e ainda vai matar um monstro do cara sem dar alvo. Esse efeito é decente. Então, assim, se você opta em usar Heavenly, você tem esse artifício, tá? Você tem essa parada. E, por mais que ela não seja tão impactante agora, ela pode passar a ser mais impactante depois. Porque no outro turno, ela vai poder se banir do cemitério e adicionar um Tene do deck pra tua mão. O que te ajuda a construir de novo mais jogadas pra volta. Então ela te ajuda tanto indo quanto voltando. É uma spell muito interessante. Qual das duas é a melhor? Bom, as decklists da galera que vem jogando vem diminuindo drasticamente o uso da Vessel em detrimento da Heavenly. A Heavenly está sendo muito mais utilizada pelo quesito de que, dentre as duas, a Heavenly é uma carta muito mais consistente e que, além de que a Heavenly ela pode conectar, né? Se você tem qualquer Tene sozinho, standalone, você pode invocar a Adhara, Special, tributa e busca um bicho, por exemplo. Ok, você já conectou uma parada ali. Você pode continuar tomando Veil e afins? Pode, mas é um exemplo do que ela pode fazer, tá? Além das coisas mais next levelzinha, ela ainda te deixa fazer coisa bem idiota de standard, como conectar um Tene aleatório com o Sword Soul. É o exemplo, tá? Então, assim,
a galera vem usando essa carta por causa do aumento de consistência e de longevidade que essas jogadas com essa carta te dá, e vem sendo menos utilizado essa carta aqui. Em contrapartida, alguns decks optam por usar as duas, tá? Então ao invés de usar 3 de uma e não usar a outra, eu vi decklists usando 2-2. Tá? E isso faz com que você seja obrigado a usar o nível 4, então ou você usa o Narrata ou você usa o Stana, tá? E aí você usa 2-2 dela. Isso te dá um, entre aspas, equilíbrio de uma puta carta spell forte, porque apesar de ter uns decks que jogam com esse deck sendo um deck com muita tax, tem outros que só querem ver o circo pegar fogo, e aí eles optam por poder. E poder, essa carta é poder nesse deck, tá? Ela é poder. Acaba sobrando 8 slots pra tax, se você estiver usando pelo menos essas cartas aqui. E eu acho que é relativamente obrigado, se você quiser usar as duas. Acaba sobrando 8 slots pra tax aqui que você vai preencher de alguma forma. Porque essa carta é carta de consistência barra força, e essa é carta full força, tá? Então tem deck que consegue usar as duas. Mas o fato de a Heavenly ter aumentado em detrimento da Vessel, que era muito popular no início do lançamento do Sword Soul, ela vem caindo de popularidade e a Heavenly vem crescendo cada vez mais. Você pode mesclar as duas, mas em linhas gerais, essa carta aqui vem sendo muito mais competente no metagame em detrimento da Vessel, e os motivos são esses que eu acabei de citar, tá? Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Não sei se você já estava ligado e por dentro dessas situações. Claro, o Moisés vai chegar aí falando, eu acho que é Moisés o nome do piazão, né? Vai chegar falando aí que eu já usava a Vessel e a Heavenly desde antes das cartas terem sido lançadas, mas é isso, perdoe-nos. E realmente eu não usava. Eu sempre vi que era interessante, não conseguia enxergar muito bem de por que usar, mas hoje eu enxergo e entendo, e os motivos são esses. Enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!